Olá, paz e bem. Estamos aqui com o nosso bate-papo católico, né? E hoje eu vou continuar, né, no tema o Divino Corpo de Cristo, a Eucaristia. Se alguém quiser saber mais sobre a missa, eu tenho um vídeo no meu canal que eu faço mais detalhado explicando a missa, tá? Depois até nos comentários eu deixo aqui, né, o link aqui no YouTube. Então, né, para você entender como é que é a relação da mente protestante diante da Eucaristia, você tem que entender esta frase, né? O Deus que fez o mundo, né, que eles botam lá, que Deus não habita, né, em templos feitos por mãos humanas. Então, por um protestante ser coerente, né, ele fala essa frase para os católicos e, por coerência, ele faz um monte de templo. Entendeu? Não tem um pingo de coerência. É a mesma coisa que o cara, né, quando o protestante diz isso, que Deus não habita em templos de mãos humanas, é igual o cara que diz que carne faz mal à saúde, por isso que ele tem uma churrascaria. Entendeu? É essa mentalidade protestante. Ele não vai a fundo, né? Ele não sai daqueles 20 versículos, ele não vai a fundo na pesquisa da palavra. Que ele não, essa frase do Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ela já faz referência no Atos 7. Isso já é dito por Lucas lá atrás, que faz referência a Isaías 66. E Isaías, lá é que está o esclarecimento de qual templo Deus não habita. Né? É onde se sacrifica carne de porco, né? Sacrifica seres humanos. Esse templo Deus não pode habitar. Mas aí eles falam isso, né? E para quê? Somente para atacar a Igreja Católica. Porque para o protestante, qualquer pau serve para atacar a Igreja Católica. Ele não precisa ser coerente. Ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e ele vai lá e faz um templo, provando que ele é um baita do hipócrita fariseu. Se ele acreditasse realmente nisso, ele ia fazer que nem os desigrejados. Cada um ia ficar na sua casa e não encher o saco de ninguém. Entendido isso, a gente vai entrar na Eucaristia. Eu digo o seguinte: olha, se fosse possível Maria e todos os santos passarem para o lado protestante, largarem a graça e entrar na desgraça, eu ficaria na Igreja Católica por uma coisa apenas: a Santa Missa. Porque no meio protestante inteiro, eles não podem botar Jesus no altar, como é a Santa Missa. É lá, né, que você vai se aproximando, né, de Cristo, é que você vai vendo e vai se revelando as verdades da palavra, porque Cristo, né, no catolicismo, ele se encarnou e não se encadernou, como é no meio protestante. Então, quando o protestante ele vem falando que ali é simbólico, eu falo, gente, isso é desconhecimento total do grego, tá? Porque os judeus, quando Jesus fala que aquilo é o seu corpo, quem come o seu corpo, os judeus eles fazem fagem, que é um sentido figurativo. E Jesus responde com ontrogon. Entendeu? Para as pessoas entenderem com o total realismo do que ele está falando. Ele não está falando de sentido figurado no grego. E toda vez que as pessoas levavam, né, ao pé da letra, né, o que devia ser entendido metaforicamente, Jesus desfazia o equívoco. Está lá em João capítulo 3, versículo 3 ao 8, né? Também no mesmo João, capítulo 4, versículo 32 ao 34, 11, Mateus 16, versículo 6 ao 8, né? Nesse caso, Jesus ele firma, é o meu corpo, e os ouvintes o abandonam. Então, isso é uma realidade de fé. Quem não aceita que ali está o corpo, a alma, a divindade de Cristo na Sagrada Eucaristia, ele vai abandonar Cristo fatalmente. É por isso que as pessoas abandonam a Igreja Católica, porque elas veem as pessoas, elas veem os objetos, elas veem as coisas, mas não veem o Cristo. Elas não estão escutando o Cristo, elas não acreditam que ali está a alma, o corpo e a divindade de Cristo, elas não conseguem transcender a matéria para ver Cristo ali com os olhos da fé.
Ah, Cláudio, mas eu não entendo nada de grego, entendeu? Isso para mim é grego. Aliás, teve até uma protestante que falou, não, João escreveu isso em aramaico. Eu falei, gente, o único evangelho que foi escrito em aramaico foi o de Mateus. E os protestantes dizem que renegam isso. Para renegar a primazia de Pedro. Agora, João, eles inventaram que foi escrito em aramaico e não em grego. Mas é aquela coisa, a coerência protestante. Aí o cara, eu não entendo nada de grego. Beleza. Mas na primeira carta dos Coríntios, capítulo 11, Paulo faz a referência, né, à Sagrada Eucaristia do mesmo jeito que Lucas coloca, tá? E Paulo diz que quem não distingue aquilo come e bebe a própria condenação, algo simbólico, tá? Não ia trazer a condenação de ninguém. E Malaquias diz que quem diz que o que está na mesa do Senhor é alimento comum, profana o nome do Senhor. E olha que Malaquias está falando lá atrás, no Antigo Testamento, onde a realidade das coisas era uma sombra do que viria no Novo. Ora, se o que eram os bodes lá não podia ser tido como comum, como é que agora o corpo e sangue de Cristo pode ser tido como comum? É o que eu falo. Que às vezes as pessoas falam, a igreja serve, né, o cálice, o vinho em potes de ouro, em taças de ouro. Eu falei, gente, mas lá no Antigo Testamento era assim, que era feito. Os bodes e os cabritos lá, os boi, era tudo em taça de ouro. Em qual objeto você colocaria o corpo e a alma e sangue de Cristo? Entendeu? É desconhecimento da própria palavra. Mas isso aí também é uma coisa muito obscura para minha mente. Então, acompanha a patrística. São Justino Marte, no ano 100, já falava que o pão, que a gente não recebe o pão e vinho em elementos comuns. Santo Inácio de Antioquia, ele dizia, né, que os gnósticos eles não confessam que ali é o corpo e sangue de Cristo. Entendeu? E Santo Inácio de Antioquia, ele conheceu os apóstolos. Então você tem o quê? Você tem o cara, ele quer renegar toda uma história, todo um estudo bíblico para dar a opinião dele. Ora, se a igreja passou 1.500 anos ensinando que ali é realmente o corpo de Cristo, caramba, ela cometeu um erro teológico medonho. Jesus Cristo abandonou a igreja, gente. É questão da pessoa, né, ter um pouco de bom senso, fazer um estudo sério da palavra, mas isso fica difícil. Por quê? Porque o protestantismo, primeiro, ele renega a igreja, tá? Então, cada um deles é uma ilha separada, cada um é eu e igreja. A opinião deles é que vale. Só a escritura é o caramba, só a opinião minha. É o princípio protestante. E eles aboliram os sacramentos. Então, eles não têm, por exemplo, o sacerdócio, né? Que é o persona Cristo. Porque só o sacerdote pode colocar Jesus Cristo no altar. E eles não têm isso. Então, como eles não têm, eles acham que todos os outros não devem ter também. Entendeu? Então, é uma mentalidadezinha tacanha. Eles não têm o sacramento da confissão para fazer uma reflexão séria dos mistérios, né, da própria natureza do homem em relação a Deus. Entendeu? Então, a mente deles é uma coisinha, assim, muito, muito simplista, muito, muito eles mesmos. Então, como é que é a mente do protestante? Enquanto o católico, né, ele enxerga a Eucaristia como um foguete, né, que vai nos lançar a Cristo, que eu falo assim, olha, tem protestante que acha, né, que somos nós que nos alimentamos da Eucaristia, é o contrário, é Cristo que nos absorve. Né, que tem protestante que fala assim, você toma a Eucaristia, depois você vai na privada e defeca. Não, meu filho. A fé supera essas limitações. Deus é onipotente. Então a natureza não pode ser maior que o poder de Deus. Então, aos olhos dos homens, somos nós, né, que consumimos a partícula. Mas aos olhos da fé, é Deus, é Jesus Cristo, que nos absorve dentro dele. E o que está dentro de Cristo não pode ser lançado para fora.
Por quê? Porque o que atrai, né, nós atraímos para Cristo, o Pai não permite que nós sejamos jogados fora. Então o que acontece? Eles, em vez de ver esse grande foguete, essa coisa que nos eleva ao céu, eles só vê uma bolacha, né? Que é uma roda quadrada que não leva a lugar nenhum. Eles não deixam se absorver por Cristo. Eles não entram nessa comunhão no corpo de Cristo, como nós entramos. E aposto que muito católico não tem essa percepção. Quando você recebe a partícula, não é você que absorve a partícula, é Cristo que engloba você dentro dele, você faz parte daquele corpo místico. Cristo te envolve completamente. Né? E você é colocado dentro do coração de Cristo. É os milagres eucarísticos. É do coração do miocárdio. Os milagres eucarísticos, Lanciano é um milagre eucarístico do miocárdio. Quer dizer, do coração de Cristo que sai aquela carne. Você está envolvido pelo coração de Cristo. Você está dentro do coração de Cristo. Né? E aí, não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você através da Eucaristia. Então, essa é a grande beleza que só a Igreja Católica tem. É a Ortodoxa tem também, desculpe, porque elas ainda têm os sacramentos. Mas essa beleza toda só pode ser experimentada dentro do ambiente católico. Porque nós estamos em comunhão com tudo que é santo. E os protestantes, eles não percebem isso. Porque eles não têm os outros sacramentos. Eles têm um batismo que eles batizam, né, diversas vezes. Eles têm uma ceia, né? Eu falo, olha, se ali o que Cristo fez foi um banquetezinho, o sacrifício da cruz de Cristo foi um Zé Ruela qualquer que morreu lá. E não é essa a realidade católica. Foi Deus que morreu pela gente. E por isso que a Eucaristia é o sacramento que toda a igreja gira em volta. É o nosso sol eucarístico, né? Que é Jesus Cristo, que é a luz do mundo que está ali representado. Então, essa é a beleza da Eucaristia. Que, infelizmente, os protestantes não percebem, eles não têm essa capacidade. Que eles estão fora da igreja, né? Assim, né? A gente tenta botar eles dentro da igreja, mas eles querem ir para fora. Então, né, a gente... É muito triste isso. Eu, pelo menos, acho. Então, meu irmão, quando você... Voltando aqui, quando você for, né, para a Sagrada Eucaristia, vá com esse pensamento da sua união com Cristo, que é Cristo que te envolve e te coloca dentro do coração dele, o Sagrado Coração de Cristo, né? E aí não tem palavras para descrever quem passa por isso. Sinceramente, eu não vou encontrar palavras aqui para descrever, né? Então, vamos terminando aqui. Como sempre, eu estou fazendo aqui a propaganda do meu novo livro, né? Aqui na descrição está o link, caso você queira comprar, né? Que é o Contos de Visão Feliz a Crisma, que é um livro muito engraçado, didático, né? Sobre diversas coisas que o adolescente passa e a relação dele com a igreja, né? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Paz e bem para todo mundo e amém!